Então, enquanto não chega todo mundo para estudarmos, essa obra mudou a minha vida por duas coisas que eu vi aqui. A primeira, se eu quero me iluminar e não tenho a honradez, a honestidade de chegar na sessão onde eu trabalho, na repartição onde eu trabalho, no horário que eu combinei, só porque o meu chefe não está presente, então eu não estou pronto para a iluminação. Então, honestidade consigo mesmo. E outra coisa, eu quero mudar alguma coisa em mim. Então, se eu não construir o pastor, não adianta soltar as ovelhas. Então, se eu não construo uma ambiência harmônica no pensamento, nos sentimentos, não adianta trazer à tona os traumas, porque vai haver perturbação. Então, nós participamos do congresso que estudou a obra, e um capítulo dela nós estudamos e tivemos a honra de ser convidados para prefaciar a obra. O prefácio na página 30. E intenciona-se com um prefácio sintetizar a obra, embora foi um sofrimento, 5 páginas para sintetizar uma obra dessa. Ela foi revisada e foi acrescentado novos conteúdos, estava fora de catálogo. O dono da editora Liberdade Consciência, por amor aos livros, comprou uma editora que ia fechar, que é a Bezerra de Menezes, e a distribuidora, que é a Mega Livros. Ambas iam fechar. Por amor aos livros, comprou a editora, comprou a distribuidora, porque ele é um empresário. Falou: para mim sobreviver, para eu sobreviver, eu tenho empresa. E mesmo que eu coloque algum da empresa lá, ele está tentando fazer a editora, a distribuidora. Ele já abriu 2 livrarias, diferentes de tudo que eu já vi. As livrarias dele é um ambiente, se você entrar da porta para dentro, você pensa que está na colônia, nosso lar, naquelas ambiências bem harmônicas. Você não é obrigado a comprar livro, você pode ler o livro inteiro lá dentro da livraria se você quiser. Tem um café, só que não tem micro-ondas, não tem refrigerante, não tem bebidas alcoólicas, tem alimentos naturais. E se você gostou de algum livro e não pode comprar, tem uma repartição que tem livro de grátis. Você leva um e de preferência traz um de lá para cá que você já leu. Então ele está fazendo isso por amor aos livros. E por amor ao nosso projeto, a metade do recurso dessa obra doou para nós. Essa aqui é até mais. Dele ainda está no Santo André. Ele fez 2 para fazer como modelo. Aí para alguém gostar, copiar a ideia para todo o país. Franquia. Ele pensou nisso, só que ele não quer nada com as franquias. Ele vai te orientar tudo e não quer um centavo da franquia para ele. Então, ele criou um modelo, dá todo o apoio estrutural, mas são livrarias que não perdem nada para Saraiva, muito pelo contrário. E essa obra aqui, ele pegou todos os direitos das ópticas da Médium América Pauliello de Ramatiz. Esse conteúdo aqui é novo, não existia. Então, eles encontraram esse conteúdo, não foi ele que fez o trabalho. A próxima edição será, então, Transmutação dos Sentimentos. Só o nome já diz. Então, quer trabalhar os seus sentimentos, é que ela vai ensinar como fazer isso com segurança. Então, na realidade, são obras que auxiliam o que tem no livro Despertar da Consciência. Vamos continuar? Estão bem nutridos? Já que assumiram responsabilidades? Pergunto como ontem: quantas vidas tem a mais em vossas vidas? Uma gota d'água, só uma gota d'água, tem tudo que existe no universo. Cada átomo, nos 9 trilhões de átomos existentes numa gota d'água, é um universo em miniatura. Quantos universos vocês comeram?
incorporaram. Então, a galáxia de vocês, o universo de vocês, está se expandindo. Então, o mensageiro, tudo que existe no físico, como eu disse, vai transformar-se em instintos, depois sensações e emoções, até os sentimentos e inteligência emotiva. Tudo vai acontecer na parte física para transformar-se nesses mensageiros, que são os agentes que nos ajudam a governar o corpo. O quartel-general deles, os instintos. Então, o subconsciente é o quartel-general dos instintos, ou melhor, o quartel-general dos instintos, os subconscientes. Onde está o subconsciente no espírito? Dentro do inconsciente. O que é o inconsciente no espírito? O seu umbral. Então, o subconsciente é a colônia, nosso lar, dentro do umbral, a serviço do espírito, que envia os luminares, como Veneranda, como Clarencio, como os demais ministros, para resgatar e ajudar a aperfeiçoar as almas que se encontram aprisionadas nos seus próprios casulos. E vamos ver o que ele escreveu nessa obra. É da lei divina que nos entendemos, ou melhor, isso mesmo, é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Isso é da lei. E foi o convite de Jesus: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amaram. Então todos, não fica ninguém fora, todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. O alimento é o quê? Ele está conectado com tudo que existe. Se tocarmos num ponto, André Luiz fala, se eu tocar num átomo, eu mudo a estrutura do Sol, e com isso do sistema solar também. Um átomo. Khalil Gibran narra que dentro de um átomo tem tudo que existe na Terra. E Joana de Anjos foi mais longe. O átomo é uma cópia do universo, ou seja, tudo que existe no universo tem um átomo. E quando nós pensamos, criamos átomos. Somos criadores dessas realidades. Então, que nós possamos pensar nessa verdade, porque a lei nos responsabilizará de perto pela desarmonia que criarmos, porque o que fizermos aqui, como eu dei o exemplo antes das moléculas de glicerina, e prometi um segundo exemplo e não dei. Lembra que eu prometi no mínimo 2? O segundo experimento. Cientistas japoneses, com 37 anos mais ou menos de experimento, eles intencionavam ensinar um chimpanzé a lavar o seu alimento antes de comer na água salgada, porque o experimento era dentro de uma ilha, que estava acontecendo o fato. 37 anos basicamente depois, um chimpanzé bebê aprendeu a lavar. Eles entendiam que se ele lavasse, eles iam perceber um sabor diferente. Não ia ter a terra, sujo de terra, ia ter o sabor da água salgada. E na hora eles perceberam que o chimpanzé fez isso, gostou e ensinou para a mãe. Deveria ser o contrário, né? Mas quem é que garante que o espírito filho é menos experiente que a mãe? Se acreditamos na encarnação. E percebeu que ele ensinou também a um outro bebê. E dentro de uma semana, todos os chimpanzés da ilha estavam fazendo a mesma coisa. E só um aprendeu. E o mais interessante é que na semana seguinte, numa ilha a 300 quilômetros de distância, sem comunicação física com de lá, o pessoal de lá, da família dos chimpanzés, daquela espécie, todos estavam fazendo a mesma coisa. E eles analisaram no mundo, no decorrer de um ano, fizeram análise, todas as espécies daqueles chimpanzés estavam fazendo a mesma coisa. Ou seja,
Se eu estiver debaixo do chuveiro, o que eu estou fazendo com a água mal utilizada, com excesso de shampoo para quem tem cabelo, ou do sabão que está usando, ou seja, qualquer desrespeito, eu estou perturbando o todo. Ou qualquer ato enobrecedor, eu estou enviando essa onda para o mundo inteiro. Assim como eu disse das moléculas de glicerina, que só um cientista cristalizou. E no outro dia antes, quando chegaram os cientistas em seus laboratórios, todas as moléculas estavam cristalizadas no mundo inteiro, sem que eles tocassem nela. Só um conseguiu e refletiu nos demais. Então o exemplo de um transforma o contexto, já dizia Leon Denis. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus, de assistência à criatura que coopera, cada um conforme as suas obras. Agora, se eu não me predisponho a servir, conforme Emmanuel na obra Fonte Viva, no capítulo 82, serve e prossegue, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Ela servir pelo prazer de ser útil é quando eu faço algo sem esperar gratidão, reconhecimento, aplauso ou pagamento. Faço pelo prazer de ser útil. Então, onde houver cooperação, vai haver a assistência divina com mais ênfase. Mas nós percebemos na obra Jesus é Jerusalém, que eu acabei de citar, uma pessoa, houve naquela pessoa uma imersão de fé, quer dizer, veio uma sementinha da fé, da sua essência para a sua mente. Foi o suficiente para Jesus fazer uma enxertia das suas virtudes, potencializando essa semente. E lá mostra que quando estava fazendo isso com aquela, ele desdobrava o restante da consciência do corpo e fazia com o planeta inteiro o mesmo processo. Quer dizer, um só acordou. E ele estava assistindo o planeta inteiro pelo exemplo de um. E Joana de Anjos narra a mesma coisa. Quando um muda, ergue consigo a humanidade inteira. Então, somente o homem de sentido espiritual desenvolvido, somente ao homem de sentido espiritual desenvolvido é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre nossos olhos. Eles gostariam de falar coisas muito diferentes ou mais profundas para nós, mas não temos esse sentido espiritual, essa sensibilidade para perceber o que eles querem dizer. Miramês fala a mesma coisa, eu gostaria, ou tem muita coisa a dizer, mas não tem com quem conversar. Tente mensurar a solidão de Chico Xavier nesse sentido. Quantas coisas ele poderia compartilhar conosco, mas não tinha com quem falar. E tem amigos que tiveram oportunidade desses diálogos, como Moab José de São Luís, o Aristonteles de Brasília, que tiveram esses diálogos que não ficaram gravados em livros. E no caso de Moab José, falou, eu tenho certeza que Chico era mais evoluído do que todos os espíritos que ele psicografou. Porque quando estavam conversando com eles, eles eram videntes, esses amigos. E não via Emmanuel nenhum ditando nada. Nem André Luiz. Via Chico falar de seu conhecimento. E conhecimento muito mais profundo do que o que foi grafado nas obras. Porque não adiantaria gravar nas obras se não tem entendimento para tirar dessas obras o que poderia ser doado. Então a maioria das criaturas ligadas à costa não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. O que começa a transformação dos instintos em sensações, das sensações em emoções, das emoções em sentimentos, destes em pensamentos, os pensamentos em inteligência intelectiva, depois emotiva e espiritual. Agora eu já tenho um sentido refinado, uma virtude, porque o sentimento é que entende, o intelecto não entende.
O intelecto adquire o conhecimento, agora o discernimento depende do sentimento da criatura. Joana de Ângeles, obra Triunfo Pessoal, e Emmanuel mostrando essa verdade também. Ele fala que a razão, como eu disse ontem, ela calcula o nosso intelecto, ela cataloga, ela compara e analisa. Agora o sentimento, essa virtude, cria a realidade, edifica, alimenta e ilumina. Por isso que quando temos apenas o intelecto, estou fazendo caridade. Eu não li Emmanuel na obra Luz no Caminho. Lição ou capítulo Dever e Caridade. Dar o pano, o que sobra do nosso armário é um dever. Caridade é quando eu visto o meu semelhante com novas ideias à luz do meu exemplo pessoal. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Não deixá-lo morrer de fome, dever moral. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pão, isso é caridade. Emmanuel, vai lá e lê na obra Luz no Caminho a lição de dever e caridade para vocês verem. E a beneficência verdadeira, segundo o Espírito Carlos, é quando o mestre prepara o discípulo para ser mestre também. Ensina o nu a ganhar a sua própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão, e o enfermo a curar a si próprio. Está na obra Gotas de Paz, mas ambas informações estão no livro Despertar da Consciência. Então é da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, se eu olho no entorno, o que eu posso observar e servirá para a minha mudança. E Emmanuel também completa: se eu não posso interferir para pacificar a situação, então melhor eu fechar a minha boca, para não dizer besteira. Porque eu posso fazer um julgamento, e segundo o autor, se eu julgar, se eu criticar, se eu condenar, eu vou gravar o que eu estou fazendo, o produto da crítica, nos tecidos mais sutis da minha própria alma, e daqui a pouco a lei vai me convidar a passar pela mesma situação que agora condeno. Julgar o outro é uma coisa, agora passar pela mesma prova, e não dá para ter dois pesos e duas medidas. Então, se eu não estou gostando do que estou vendo, o que eu poderia fazer para aliviar a situação? Para apontar caminhos. Exemplo. Por isso que ele fala, a crítica não ajuda em nada, André Luiz. Para o exemplo, sim. As palavras convencem, ainda ele. Para os exemplos transformam. O reino vegetal possui cooperadores numerosos, não temos dúvida disso. Agora aperte o outro cinto, põe aquele de cruzar. Você já estava com um que eu pedia para apertar no início, lembra? Aperte o cinto que o piloto não sumiu. Agora veja o que vem agora. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Quero encarnar no reino vegetal, no mineral, no animal, você quer? No pré-humano? E Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, em Cartas de uma Morta, seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo, retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, os quais, esses reinos, saturam-se das forças astrais da mente desses luminares. Essas mentes embrionárias evoluem quando eles encarnam algo de si, porque se o pensamento é o espírito encarnado em nosso corpo, se esses reinos inferiores estão assimilando os pensamentos dos luminares, de alguma forma a presença deles está encarnando na água, nos vegetais e tudo mais. Quando eu vou magnetizar uma água, eu não estou encarnando a minha realidade na água, porque são minhas virtudes que estão magnetizando a água. E se muda a estrutura da água para mais bela, eu estou presente naquela água. Como que eu posso conversar com uma flor, ou com um vegetal, com uma orquídea que é mais difícil florir,
e após um belo diálogo ela começara a florescer. Como nós temos casos de orquídeas que 10 anos, sob os cuidados de jovens senhoras, não floriam, ou de jovens senhores, que tem um amigo que cultiva orquídea também, e após o diálogo, 1 mês e meio depois começou a florir. 3 meses, segunda florada, 9 floradas no ano, nunca mais parou de florir. E fazendo o experimento, já que ela repetiu o que nós passamos a ela, fomos fazer uma palestra no restaurante falando de alimentação. E a orquídea que floriu o ano inteiro foi colocada ao lado da orquídea que nunca floriu. Durante a palestra, ninguém falou nada para a orquídea que não floria. 1 mês e meio depois, a orquídea que não floria, floriu. 3 meses depois, segunda florada, quer dizer, uma ensinou a outra só de estar próxima. Uma orquídea. E eu não vou falar que estou preparando para encarnar nesse mundo, eu já estou encarnado lá. Porque eu estou ciente e consciente que estou encarnado em cada partícula da minha espaçonave biológica. Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, ela narra isso. A consciência está em cada partícula de seus veículos de expressão. E de forma consciente, quando eu falo de uma célula, eu estou em tempo real dentro da célula. Se eu estiver falando de uma molécula, eu estou dentro dela. Se eu estiver falando de um átomo, que é um aglomerado de forças vivas, eu estou dentro dele. Se eu estiver falando da matéria mental composta de seres vivos incontáveis, eu estou no meio deles. Aprendi com André Luiz. Então, o trabalho com o Senhor é uma escala, ou uma escola, melhor dizendo, viva em toda parte. Tudo é espírito. Eu é que vou decidir onde quero. E eu fico lembrando hoje, quando eu carpia, quando eu capinava a roça. Eu não sabia que estava matando os espíritos. Mas como a gente não queimava a erva daninha, ela apodrecia e virava adubo. A erva daninha virava arroz, virava feijão. Hoje eu sei disso. Na época eu não sabia. Mas era necessário. Nós ensinamos alguns amigos, uns que cultivam milho para gerar recursos para a casa espírita. Na última lavoura não teve mato para carpir. Antes colocavam veneno no mato. Só que agora não usa mais veneno na propriedade. Não mata mais as cobras. Dão uma parte da lavoura para os elementais, para os insetos, para os pássaros. Então estão vivendo em harmonia com a natureza. Missionários da luz. Então agora de mensageiros, que terminou na inteligência emocional, vai transformar-se em virtudes, que são os missionários da luz, a inteligência espiritual. Então nesta obra, se não tivesse mais nada, só essas 2 telas que eu vou mostrar já valeu para mim. Em sã consciência, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde nasceu. Eu estou no ambiente adequado, na família, na cidade, tudo conforme a minha necessidade. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Depois que eu li isso, e eu vivia reclamando que eu estava no planeta errado, porque eu me sentia deslocado, vim na família equivocada, para mim tudo estava, só eu que estava certo. Mudei totalmente a minha vida a partir dessa informação. E não só dessa, principalmente dessa que vem agora. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva o que foi criado, aperfeiçoa o que foi conservado, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa.
antes destruindo, porque eu fui desenganado pela medicina. E depois de ser desenganado com o primeiro processo cancerígeno, passei por mais 13, fruto da minha ignorância. E ainda estou com o último. Estamos indo bem até agora. Uma vesícula que petrifica, infecciona inteirinha, encolhe e vira um maracujá enrugado. Para isso, alguns amigos narram um processo cancerígeno de alto risco em construção. E eu já desinfeccionei a minha, fracionei a pedra enorme que era em várias, já libertei por promoção vários cálculos, ainda tem uns de estimação, parece que é de estimação, porque está mais complexo, mas mudando a alimentação, quando eu como o que realmente o corpo necessita, não dói, e serve de, como se fosse um alarme. Quando eu como o que não devo, ou na quantidade que não necessita, se eu comer a mais, pode ser até água, se eu tomar a mais, dói. Quando ela estiver me alertando, eu acho que a hora que eu aprender a lição, comer realmente por necessidade, aí vai sarar de vez. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Foi a partir daqui que eu comecei a entender que oração não era apenas um repetir de palavras, que oração de fato é um ser. Vibração, no mínimo, são os meus fótons, as minhas vibrações transformando no meu magnetismo. E isso é energia. E se eu sei disso, isso é conhecimento aplicado, é poder de criação. E ele segue. Está no capítulo 6 da obra. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. E até então, até a oração eu terceirizava para os outros. Na casa espírita não tem um livro de oração, a gente põe o nome das pessoas, e eu colocava o meu, entregava, ou pedia, ore por mim. Até estudar André Luiz e depois, mais tarde, Joana de Ângeles. Quando eu oro, eu recebo os benefícios e envio forças e estímulos para quem eu estou orando. Agora, se a pessoa quiser receber os benefícios que eu recebo com a oração, que é a minha transformação, ela vai precisar colocar a mão na massa. Porque se eu orar por alguém, vai chegar na mente de alguém, na consciência, apenas estímulos, inspirações, forças que aliviam. Mas a solução, somente quando a pessoa aprende que oração é uma entidade que ela cria, primeiro pelo conhecimento, depois pela vivência do conhecimento, até transformar-se numa virtude. Não por acaso, a oração é a filha primeira da fé, que é mãe de todas as virtudes, conforme eu citei no capítulo 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando alguém ora, se ilumina de dentro para fora. Como eu disse ontem, a oração, auxiliada pela vontade, me leva na essência da minha consciência. E eu volto como se fosse fecundado por novas luzes e volto para a mente. Quando eu trago na mente o que eu fui buscar, chama-se pensamento. Isso é orar. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoráveis, revela nossa origem divina, porque eu vou na minha essência, e coloca-nos em contato com as fontes superiores, que além de eu entrar na minha consciência, a minha consciência está em conexão com as fontes superiores. Dentro desta realização, o espírito, em qualquer forma, mineral, vegetal, porque tudo ora, porque oração é força, ação é serviço, oração é trabalho. Em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E veja agora o que está vindo.
nesse círculo entre eu, a alma, e a minha consciência, ou entre mim e André Luiz, tentando solucionar uma pauta, nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na transformação da alma, que sou eu que estou orando, da alma, e na iluminação da consciência, que é a minha totalidade. Se eu apenas estou realizando um trabalho entre mim e a minha consciência, eu posso gerar elementos para a cura definitiva do meu corpo, para a transformação da minha alma, que sou eu, e iluminação da minha consciência, porque eu vou levar elementos transformados para lá, ou orando, sendo auxiliado por um outro instrutor. E foi na obra de André Luiz que eu descobri a diferença de prece e de oração. Todas as vezes que um espírito fala oração, ele está falando de um mergulho interno. E quando ele fala prece, quando eu bato em outras portas no meio externo. Então, prece para mim é quando eu sei a porta que eu vou bater, presciência. Então, eu não achei os recursos em mim, e nesse sentido, Miramês completa, quando a mente, a alma não encontra em si, porque nem tudo ela fez, ela pode bater em outras portas. Nesse sentido, é que a jovem que sangrava bateu nas portas de Jesus. E ele disse: eu senti desprender de mim virtudes. Virtudes não são entidades? E não confia em mim, vá lá na obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, para vocês ouvir com Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 que voltou com o nome de Amélia. Ela dizia que 4 entidades de luz indescritível aproximam-se de Jesus. Entidades, espíritos. E a primeira se apresenta: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: eu sou a esperança. A terceira: eu sou a caridade. E a quarta: a própria misericórdia. Está lá. Se os instintos são almas, as virtudes também são. Por isso que André Luiz chama de entes vivos. Ele também fala no domínio da mediunidade que as ideias são seres vivos, e os pensamentos com certeza também. Então toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, porque é o sentimento que vai qualificar o produto, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade, que passa a ser uma fonte a jorrar em conexão com a divindade interior ou com a divindade cósmica em si. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados convertem-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, o que nós chamamos de Evangelho no lar. Então, estudo, compreensão e aplicação do Evangelho, já que oração, a melhor oração, a oração mais perfeita, é trabalho como está com Kardec no Livro dos Espíritos. Apenas o doente, quem quiser encontrar essa informação está no capítulo 18, apenas o doente convertido voluntariamente, por vontade própria, em médico de si mesmo, atinge a cura positiva, a cura real. O resto são paliativos à parte da espiritualidade ou da medicina acadêmica. E agora, já que transformaram-se em virtudes, esses obreiros da vida eterna, se eu sei que os tenho, eu busco em mim os recursos. Joana de Ângeles: as respostas mais claras para as minhas interrogações estão em mim.
Os recursos mais seguros, Miramês, estão em mim. Tudo que existe fora encontra-se com maior segurança no interior de cada ser. E André Luiz narrando que são inesgotáveis e inestancáveis as fontes. E agora, como virtudes, na obra ele nos leva. Presos nas grades sensoriais do mundo sensorial, da mente ao físico, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Nós, quando ignoramos esses potenciais, nós ficamos presos nas sensações, nas emoções, nos sentimentos, na alimentação e tantas outras situações. Nós vamos lentamente. Então, quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho, foram da terra para o mundo espiritual, voltam ao esforço humano, exibindo a experiência que for objeto. Nós desdobramos durante o sono, vamos lá, aprendemos com eles e voltamos com essas informações. E agora nós vamos pincelando essa informação com a tinta de suas inclinações ou estados psíquicos. Alguém pode falar que teve um pesadelo. Mas eu sonhei com uma serpente. Está lá na obra de André Luiz, não está? Na obra Mensageiro da Serpente. Põe aí em Nosso Lar, Edmilson. Lembra? E para ter certeza, vem as duas. Mensageiros. Então a moça tem um sonho com uma serpente. Já cansou de sonhar com serpente? Você tem medo de serpente? Quem tem medo? Mas ele é apavorante, né? E aí de repente a serpente se quebra, parecendo que era de vidro, e se transforma numa flor. Então as perturbações serpentes que geram torturas, agora transformadas, pode virar flores, virtudes. Ela fala de uma serpente que mordia e depois o pessoal sorrou. Não é essa não, é o sonho da moça. Então, pincelando essa experiência com a tinta dos próprios estados psíquicos, porque se encontram fundamentos mergulhados, arraigados ao chão inferior do próprio eu, das vaidades. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso tempo, ele falando da Terra, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés, porque a Terra tem várias dimensões. E mundo espiritual não é a colônia nosso lar, não se engane. Lá é umbral mesmo. Colônia nosso lar, ou melhor, mundo espiritual, de onde veio os 200 especialistas do plano superior. Ali é o mundo espiritual. Onde estava a mãe de André Luiz, que foi visitá-la por instante? Lá era o mundo espiritual. Então André Luiz, ao desencarnar, ele não foi para o mundo espiritual, foi para o umbral. Primeiro perturbadinho, depois socorrido, preparando-se para visitar o mundo espiritual. No mundo maior, já que esse mundo, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz, onde, mesmo sendo a mãe de André Luiz, voltaria à Terra para resgatar do umbral o esposo perturbado do sexo, duas filhas perturbadas, duas amantes, e receber as duas filhas como filhas de novo, mas as duas amantes como filhas. Será que esse esposo perturbadinho do sexo não desejaria sexualmente suas filhas? Por isso nós não entendemos o porquê disso, não? E até hoje nós estamos vendo por aí pai que tem filho com a filha, filho com a neta. Tem isso ainda. E para o nosso espanto, se é assim podemos dizer, no nosso país.
que a ministra Damares descobriu. Está orientando para que no futuro não seja assim. Então, no mundo maior, a mente é orientadora desse universo microscópico, nosso universo perispiritual e físico, em que bilhões, hoje não são bilhões, só células humanas são 600 trilhões, segundo o Dr. Deepak Chopra. Só que elas só formam 10% da massa do corpo. O restante são vírus, bactérias, micróbios, vermes, etc. Então a mente é a orientadora desse universo microscópico, onde trilhões e trilhões de corpúsculos e energias de múltiplas formas se consagram a seu serviço. E ao invés de contribuir para que esse povo evolua, a gente traz mais elementos perturbadores, com leituras deprimentes, com músicas deprimentes, com alimentação inadequada, etc, etc. Dela, da mente, emana as correntes de vontade, porque a vontade se transforma em pensamentos. Miramês. Determinando vasta rede de estímulos, porque ela cria as realidades, reagindo antes às exigências da paisagem externa, às enfermidades e todas as perturbações, ou atendendo às sugestões das zonas inferiores, os nossos umbrais, os instintos, as sensações, as emoções, os sentimentos perturbadores. Então a mente pode ser escravizada pela energia sexual, por exemplo. A pessoa que não educou a energia, o tempo todo está criando fantasia. Pode ser escravizada por alguém que não educou o seu processo de alimentação. O tempo todo está pensando em comida. Vocês conhecem alguém assim? Eu era. E às vezes vem um povo de vez em quando, parece que eu não mudei quase nada, porque veio uma outra equipe, porque você educa o que estão na sala de aula e daqui a pouco desocupa a sala, vem outros. Quantos milênios, construindo esses seres? Onde está a mente? Ela está colocada entre o objetivo, onde é o objetivo? O mental concreto, que é o corpo mental concreto, o universo da própria mente, que pensa, campo dos desejos, das emoções, dos instintos, campo vital, corpo físico. Isso é o concreto. O subjetivo, mental superior, emocional superior, o campo da intuição e da consciência, os corpos de evolução. Então a mente está colocada entre o objetivo e o subjetivo, e é obrigada, no caso aqui, é obrigada pela lei, com L maiúsculo, a aprender, verificar o que ela está aprendendo, escolher o que ela verificou, repelir o que não está em ressonância ou em consonância com o que pretende, aceitar, recolher aquilo nela, guardar e depois enriquecer o produto, iluminar-se e progredir sempre. E a mente é uma entidade, André Luiz narra na obra Libertação. Ela é uma entidade, um ser que já tem a capacidade de fazer isso, que na obra Entre a Terra e o Céu ele diz: quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja dela mesma os elementos para criar os seus veículos, como o perispírito e o corpo, e encarnar em mundos que lhe seja inferior. Libertação. Agora, o mundo onde eu escolho, por ter atingido esse degrau, pensar como ele nos aconselha, ou aconselha, pensar no que pensar. Porque se eu estou pensando, eu estou criando um ser, e serei responsável por essa criação, seja nobre ou não. Então nessa obra, vamos encontrar, dentre tantas informações, esta foi a que mais me encantou de início. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras formas verbalistas, são forças vivas, são entes vivos, são seres que nós estamos criando,
quer sejam valores morais ou virtudes. Vocês sabem diferenciar o que é moral e o que é espiritual, não sabem? Quando falamos de valores morais, estamos falando de algo construído pela inteligência, o mundo racional para baixo. Quando falamos de algo espiritual, de virtudes excelsas, estão na consciência. Por isso que falam, nós precisamos progredir moral e espiritualmente, e não explica o que é uma coisa e o que é outra. Então a individualidade moral é a inteligência. Livro dos Espíritos, questão 72a. Pode ir lá e confirmar. A individualidade espiritual é a consciência. Ambas estão no espírito. A consciência profunda, o consciente. Consciente, o campo racional. A consciência profunda, o reino de Deus em nós. Então existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, que é o que nós estamos falando, tanto quanto no universo macrocosmo. E as leis são as mesmas, tanto no universo subatômico, atômico, molecular ou no macro, são as mesmas leis. Dirija um homem, que é a espécie, a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia, que também é um ser, lhe atende, ou melhor, lhe responderá ao apelo, lhe atende. Como que ela vai atender? Com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Hoje vocês sabem que o álcool, no alcoólatra, quem está induzindo ele a beber é um espírito, é uma entidade. Por isso que os nossos irmãos rosacrucianos falam: o espírito do álcool assumiu o corpo de fulano, é ele que manda. O espírito da gula, o espírito do fumo, e assim por diante. E ele parece, o do álcool, do tabagismo, do fumo, uma serpente. Ele é enrolado, passando por todos os chakras da pessoa. Passa aqui pelo genésico, faz uma curva, volta no esplênico, no gástrico, no cardíaco, e suga de todos os chakras a vitalidade do ser. É uma imagem pesada, mas quem tem clarividência vê. Agora, se eu mudar o alimento, eu mudo o espírito. Era um ser vicioso, se eu o transformar em virtuoso. Isso está na Revista Espírita com Allan Kardec. O caso da menina Clary. Com 13 anos ela desencarnou, e a sua família quase enlouqueceu, ficou de mal com Deus. Como que leva a nossa menina? E Allan Kardec invocava os espíritos e pediu que ela viesse dar explicações para consolar a família. E ela chega dizendo, como se falasse com as minhas palavras: estão se queixando de que eu fui promovida ao guia espiritual da família. Aí começaram a ficar com o senhor: mas como? Com 13 anos? Pois é, eu explico também. Na encarnação interior, Deus me forneceu um corpo vicioso. Imagine lá o espírito do álcool, do fumo. Eu o tornei virtuoso. E agora me forneceu um corpo à face da minha alma. Quer dizer, com 13 anos terminei, minha tarefa foi promovida. E agora me respeito, porque eu sou o guia de todos vocês. Eu sou a consciência desse negócio. Nós sabemos que a família inteira pode ser um espírito único, quer dizer, ela estava na superconsciência governando o povo. O anjo da guarda, agora. E veja o que acontece. Porque a sugestão mental positiva direcionada para tal fato determina a sintonia, se eu pensei na doença, e receptividade na região orgânica que eu estou pensando na doença, em conexão com o impulso à vida. Houve um impulso onde eu pensei na enfermidade. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretem,
na mente de incontáveis seres que pensam também de forma enfermiça, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, de quem está pensando na enfermidade, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. E eu conheço esse filme. Eu criava uma febre altíssima para que a minha mãe me desse chá de cidreira com melhoral infantil, porque dá uma combinação. E franguinho, sopinha de frango, durava mais ou menos 8 dias, só que isso transformou em 15 processos cancerígenos. Aí meu corpo começou a morrer de verdade. E depois de lá, já sem ela, minha esposa, sabe, dava uns febrões do nada. Estava normal, não tinha resfriado, febre, mas de 40 graus no mínimo, que eu tremia embaixo de 4, 5 cobertor. A repetição, falando, tem que mudar esse negócio. E até que eu fui desenganado. Com o pé na cova, ou você muda, ou desocupa o espaço. E a Vilma foi testemunha ocular do fato. Então a mente estuda, ela arquiteta, ela determina e ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que a circunda, que é a matéria mental. E essa matéria que ele plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Eu posso transformá-las em bem, ideias nobres ou em ideias deprimentes. Só que uma vez criando as ideias com elas, eu sou obrigado a manter e nutrir. Então a matéria congregando milhões de vidas embrionárias, porque essa matéria mental que vai dar origem aos átomos, é também a condensação da energia mental, atendendo aos impositivos do eu que lhe preside a destinação. Tudo é espírito. Entre a terra e o céu. Eu vou acelerar a partir de agora. E depois eu deixo o material para vocês de estudar, se vocês quiserem. Eu estou de olho no relógio, até 12:30 ou até meio-dia? Meio-dia, né? Meio-dia, mas dá tempo. Eu não vou acelerar muito não. Se não der, vai até onde der. Aí fica um convite, né? Embutido no negócio. Isso aqui é o que mais me encantou nesta obra, além do espírito poder criar o próprio corpo, foi essa informação. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, Jesus, que a cura de todos os males reside nele próprio. E talvez eu seja esse homem ensinando os outros homens hoje, porque eu aprendi isso e mudando isso estou consertando a minha carruagem. A percentagem quase total das enfermidades humanas guardam origem no psiquismo, porque muitas enfermidades não pertencem à alma, é do corpo. Quem gestou o corpo? Fui eu. Os meus pais podem ter adoecido meu corpo, e a doença é do corpo, e não está na minha alma, não está no meu psiquismo. E se não está, eu posso curar o corpo. Agora, se a doença é da alma, se eu não consertar a alma, o corpo não sabe. Dr. Reinaldo Leite, ele falava: graças a Deus o câncer não atingiu o meu perispírito, era do corpo. Agora tem cânceres que é do espírito, não está no corpo. Porque se eu trago a alimentação perturbada com os agrotóxicos, com as micro-ondas, eu vejo criaturas que se vendem falando a onda do micro-ondas, não faz nada. Mas o Dr. Air Ribeiro, ele doutorou-se em Harvard.
renomado como é, como que ele coloca o pescoço dele na guilhotina, falando que não só o micro-ondas, o celular interfere no alimento. Dr. Tiago Rocha também é um biólogo e cientista alimentar, fala a mesma coisa. Agora, médico, sem vergonha da pessoa ainda fala, sou médico e não tem nada a ver. Micro-ondas, então continue usando, quem acreditar. Eu trago elementos perturbados, eles podem adoecer o meu corpo, só que Emmanuel alerta, na realidade André Luiz, doenças, vocês vão ver daqui a pouco, doença do corpo pode gerar doenças na alma, ou doenças da alma gerar doenças no corpo, porque são dois seres. Gabriel Delano fala que o corpo é uma entidade independente da alma. A alma tem o dever de aprimorá-lo, não adoecer, e ele tem autoridade, segundo Lancelin, que estava psicografando através de João Nunes Maia, recebendo informações de Miramês, que estava recebendo de Francisco de Assis, que estava recebendo de Jesus. Já pensou que psicografia? Esta obra foi psicografada assim: Francisco de Assis dialogando com Jesus, repassando para Miramês, que repassava para Lancelin, que repassava para João Nunes Maia. Iniciação viagem astral. Se não contribuirmos para a evolução do corpo, o corpo tem o direito de nos expulsar como alma do próprio corpo. Então, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Não vou comentar porque já falei isso umas 200 vezes de ontem até agora. Isso está na página 145 do nosso livro, quem tem o Despertar. Então, nesses casos, o espírito, porque a mente é uma emanação dele, então o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de lutas que ele é conhecido. Por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele, ou seja, ele cria o corpo e encarna onde for necessário. Ele não precisa mais que alguém geste um corpo para ele. Chegaremos lá. Nos domínios da mediunidade. Então, dentre tantas informações, está aí a informação: imaginar é criar. Isso dá um consolo que vocês nem imaginam. Então, imagina e cria. E imaginar é criar, porque quando eu estou imaginando, eu estou interagindo com a minha consciência, com tudo que eu estou direcionando. Estou criando a realidade no campo mental, o meu desejo transformando uma entidade. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Só de pensar. Se não fosse a imaginação, não conseguiríamos pensar. E ninguém consegue imaginar sem conhecer. Se eu não tenho informações a respeito do que eu vou pensar, do que eu vou imaginar, eu não consigo imaginar o que eu não tenho informação a respeito dele. Igual antes a gente estava imaginando de onde surgiu a imagem. Ela insistiu em aparecer aqui de novo. Por isso nós vamos terminar com ela, falando: eu tenho que aparecer nesse negócio de novo. E eu quero descobrir. Eu já perguntei para o projetor: como que você faz isso? Transcomunicação espiritual ou instrumental, eu sei que é, mas quero entender melhor esse negócio. Exato. Porque quando o computador der uma zebra, eu vou direto no projetor. Porque o próprio André Luiz, em nosso lar, mostra um projetor que projeta 3 palestras simultâneas. Vocês lembram do projetor? Que me encantou. 3 palestras simultâneas. Eu falei: como? O nosso mal transmite uma coisa de cada vez. E ainda mais, a ambiência que era criada pelos interessados no ensinamento criava uma situação que o palestrante materializava no palco. E como que é isso? Não precisa de avião? Já pensou? Eu não precisaria mais de carro para vir aqui. Vamos testar isso na próxima vez? Vocês criam ambiência e eu venho
E não só isso, chega lá o orientador, alguém fazia pergunta, ele já tirava da bolsinha que ele trouxe um pergaminho com a resposta. Ele ainda já vem sabendo o que a gente ia perguntar. Eu achei que lá um máximo. Então vamos lá. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Então, se eu quero uma vida diferente, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Se eu começar a mentalizar órgãos novos, etc. Então eu e a Maria, nós vamos começar a mentalizar, Maria, dentro do seu pâncreas tem umas ilhotas de Langerhans. E nessas ilhotas tem células alfas e células betas, que vão criar a insulina e o glucagon. E se nós aprendermos a colocar essas ilhotas para produzir essas células das ilhotas, aí você não vai precisar mais tomar remedinho. Então vai ter a insulina quando o açúcar chegar, a glicose chegar. Se for em excesso, a insulina vai armazenar o excesso nos músculos, no fígado e até nos rins em pequena monta. Quando você fizer um jejum, a coisa escasseou, a pressão está baixando, o glucagon, você cria, vai lá e busca nos depósitos, vai lá e traz o povo e transforma em glicose, o que nós chamamos de glicogênio, que foi depositado. Entendeu? Eu aprendi a fazer isso. Já estou treinando o meu pessoal. Já conversei com o seu povo. A gente vai depois trabalhar esse negócio. Então, nossa mente é, deste modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, ao exteriorizar-se incessantemente, porque é inesgotável e inestancável, de nós oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios, autor do nosso próprio destino, criando a própria realidade. Então você vai se imaginar curada, que é o que Joana de Ângeles nos ensina, comendo menos e prestando atenção no que come, mastigando mais e idealizando o que você quer, saúde, paz, equilíbrio, harmonia, etc. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Normalmente estamos refletindo, replicando pensamentos que estão nos visitando, seja bom ou mal. E alguém está replicando os nossos porque estamos influenciando. Como fala Emmanuel na obra Pensamento e Vida, nós expressamos milhares de criaturas como médiuns. Agora, milhares de criaturas, como nossas medianeiras, nos expressam da mente ao físico e no entorno também. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. E ele fez apenas a pergunta sobre o passe. Em que mecanismo se baseia o passe, a arte de curar? E a resposta de Aulus, na ciência atual, que era 1954, o átomo não é mais o tijolo indivisível. Existem as partículas atômicas, as partículas subatômicas, as linhas de forças, a vida mental determinante que vai formar essas linhas de forças. Aí ele termina dizendo, tudo é espírito. Modifique o pensamento e tudo se modificará, porque esse espírito, o princípio inteligente, é que vai transformar-se no amor, a bioenergia. Eu vou gerar, eu vou nutrir, vou organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Na assistência magnética, no passe, o que acontece? Os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Agora, se não houver recepção da parte dela, eu faço pose, impor das mãos, e de nada resolveu. E ele próprio, em suas obras, narra. Uma pessoa recebeu 10 passos e jogou
os recursos 10 vezes fora. Na de número 11, via que alguém estava impondo as mãos, mas a pessoa não tinha mais direito de receber nada. Ficou entregue à própria sorte. São duras as palavras. Então recebemos o auxílio. Agora, se eu não mudo como Jesus nos aconselhou, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Então nós vamos ajudar o outro para que ele se ajude. Veja como é. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem. Então a minha mente reanimada vai reerguer as minhas vidas. No templo do corpo, que nos serve no templo do corpo, vou ler de novo. Então a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a serve no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. E o que nós vamos fazer, baseado no que eu reconstruo em mim, porque eu só posso ajudar o outro se eu sou. Por isso que Allan Kardec falou, eu vou usar as minhas virtudes para enriquecer os fluidos. E Miramês fala, o que você quer encarnar no corpo? Paciência? Compaixão? Ternura? Porque amar o outro é quando eu faço isso no meu e ensino o outro a fazer no dele. Isso é amor. Agora, fazer pelo outro, isso não é amor, isso é aprisionamento. Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo e, por minha vez, quem saiba aplicá-lo, com o respeito e a confiança que eu valorizo. Agora, se achar que não tem obrigação nenhuma, só vai receber o passe e pode continuar fazendo as mesmas coisas, e o passista, o meu compromisso terminou quando a pessoa saiu, começou, porque tudo que ela fizer por lá vai refletir em você, tudo que você fizer por cá vai refletir nela, criou um vínculo, e muitos não sabem disso. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, trilhões e trilhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja energia partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Consciente depende da pessoa se está consciente disso mesmo. E há um tempo, eu já estou falando isso há mais ou menos uns 15 anos, que a cifra não era 200 trilhões de galáxias no nosso universo, mas era 10 vezes mais. E ontem recebemos de uma amiga que esteve aqui um ano passado no seminário de Paranaíba, que nos enviou a reportagem que a ciência já reconhece que nós temos que multiplicar por 10. Então não são 200 bilhões, são 2 trilhões de galáxias só no nosso universo. E o universo é um dos infinitos dentro de uma dimensão. E as dimensões são infinitas também. Então, imagina o tamanho de Deus. Então vamos lá. Ação e reação. Acho que lá atrás eu mudei o nome da obra, mas vocês leram em cima correto. Então vamos lá, o que tem aí? Eu ainda não falei dessa, eu falei no caminho que eu refiz. Veio aqui, o meu povo me lembrou. Eu guardo a imagem viva, e a imagem veio à tona porque ela é um ser, falou, o que você mostrou foi o caminho, só o nome das obras. Mas você não falou dos fragmentos da obra, agora é minha vez de mostrar o que eu tenho. A obra é um ser vivo. E nesta obra, dentre tantas coisas belas, desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com
os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, as nossas armas de defesa, e imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, agora já sabemos o que é oração, pelas disciplinas retificadoras, a nossa transformação moral e espiritual, a que afeiçoemos, a que se afeiçoe. Pela resistência mental, quando alguém quer nos perturbar e nós resistimos ao convite deprimente, ou pelo serviço ao próximo, com que atrai esse serviço preciosos recursos em seu favor, quando a intenção é libertar o próximo. Doação de cesta básica aprisionando o próximo não atrai esses recursos. Nem fazer sopa a vida inteira falando da vida alheia, porque às vezes na hora da sopa a gente aproveita para colocar a foco em dia. Eu falo que eu participei durante anos. Então, dependendo de como se faz, qualquer atividade de cooperação atrai esses benefícios. Como eu já tinha falado aqui lá, não cabe mais comentário. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. E eu lembrando da oração de Pai Nosso, quem fez a oração de Pai Nosso hoje? Você me permite eu fazer só uma colocação? Então, quem encontrou a essência dessa oração, pelo menos o que foi possível encontrar, foi o pós-doutor. Ele fez pós-doutorado em ciências da religião. O pós-doutor Severino Celestino. Ele fala que o Pai Nosso aramaico não é esse que temos hoje. E no final, quando nós falamos livra-nos do mal, ele falou que não é isso, porque Deus não criou o mal. Não nos deixe entregue à aprovação, pois assim nos resgata do mal. E se eu não ficar entregue, abandonado à aprovação, nem precisaria pedir, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está ali. Agora eu preciso fazer a minha parte. Então, se eu fizer o bem, eu estou livre do mal, porque o mal é a ausência do bem, ou o bem mal compreendido, como dizia Francisco Cândido Xavier. Então, o verdadeiro antídoto está aqui. Agora eu posso usar todos os recursos. Se eu não mudar, vou continuar com zonas propícias à eclosão de vírus. Evolução em 2 mundos. O meu livro de cabeceira. Os centros vitais. Se a obra não tivesse nada a mais do que isso. E eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. E entendi essa obra e comecei em Kardec pela Gênese, que muitos falam que é a obra mais difícil. Ali eu já vi que Júpiter pode ser o Sol de amanhã. Eu falei, eita, até planeta, um dia o nosso Sol vai transformar numa estrela de nêutron. E o Júpiter, segundo, que fala é o mais evoluído. Aí o camarada, agora eu sou a bola da vez. Eu assumo esse negócio. Se tudo evolui, o espírito é como um sol, está na própria obra, então os planetas também. Então os centros vitais, que são chakras, os centros de força, são fulcros energéticos, transformadores, que imprimem às células, tanto perispirituais quanto orgânicas, a especialização máxima, extrema, sobre a direção automática da mente. Agora, quem está fazendo isso é o Espírito. Essa direção automática é o Espírito. Agora, se eu sei, eu assumo o comando da mente e eu vou fazer isso, que eu aprendi a fazer em mim. Mergulhando no interior da minha medula óssea, convocando as células-tronco, dando alimento saudável e reconstruindo a coluna vertebral em 1 mês e meio. Com provas documentais, ressonâncias antes, durante e após, e com testemunhos de médicos, doutores e professores em medicina
principalmente em ortopedia. Então agora veja como que o nosso corpo vai nos obedecer. O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente que ele vai se subordinar-se a nós, quanto maior a cota de responsabilidade tivermos em relação a ele. Então, quanto maior a responsabilidade do ser pelo crescimento e discernimento de que dispõe. Por isso que nós precisamos estudar, adquirir o conhecimento. Leu, adquiriu tecnicamente o conhecimento teórico. Estudou o discernimento. Vivenciou a virtude em si. E em plena floração, quando a gente sublimar isso, dessa inteligência que transformou-se em virtude, que é a floração da inteligência, como eu disse, é o transformar a inteligência intelectiva em emotiva, a emotiva em espiritual, que já é a virtude. Podemos identificá-lo, nesse poder, o Espírito executando isso, não apenas no embate das forças orgânicas, ele não fazendo isso só lá, não. Mas também no domínio da alma, que é uma fração dele que às vezes não o obedece, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo os meandros de seu próprio destino. Quer algo mais consolador do que isso? Agora eu preciso conhecer a anatomia do meu corpo, a sua fisiologia. Por isso, como eu disse a vocês, quando eu era motorista, eu dirigia mais ou menos. Mas quando eu fiz um curso de mecânico motorista, eu sabia como o meu veículo funcionava. Quando eu apenas digitava no computador, um dedo nervoso que esbarra no delete, eu posso deletar tudo, como eu deletei. Fiz curso de montagem e manutenção, não só para ficar livre do técnico que levava a minha grana quase toda, e não me ensinava como eu não fazia a mesma besteira. Sei como funciona cada uma das peças do computador, só quero entender agora como que esse negócio de transcomunicação instrumental aparecer imagem dentro do meu projetor. Isso o André Luiz tem que me ensinar esse negócio, precisa me ensinar, e eu quero aprender. Então, quanto maior o conhecimento, mais consciência eu tenho. Se eu tenho conhecimento do que o meu corpo necessita, eu não vou dar a ele o que ele não necessita. E agora, outras telas ainda da mesma obra, vou rapidinho. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, de múltiplas formas, estuante e inestancável. Só essa frase me convidou a escrever o 4º capítulo do livro, que é o maior do livro Despertar da Consciência sobre o perispírito, para falar disso. Se eu não aprender a conduzir a mente aqui, lá não para. Ou eu sei usá-la, ou alguém vai usar. Nós chamamos de obsessão. Então, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalício, que é inestancável, semelhante à respiração, ele não tem como parar, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar a criação a partir de si mesmo. E ele narra, como vocês vão ver agora, esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potências energéticas com que ele não havia sonhado. Então imagine, basta eu entender então o que é o meu pensamento. O pensamento é a capacidade criativa, não é ele o elemento perturbador. A mente é o laboratório, não é ela a entidade que nos perturba.
é a inteligência que vai ordenar qual pensamento que vai ser criado e colocar a mente em ação, como laboratório, pensamento como capacidade, para atrair os fluidos e moldá-los com os nossos sentimentos. Nesse sentido, André Luiz fala que o pensamento dá forma, a palavra coloca ele em movimento e a atitude dá a ele direção. Então, com o pensamento, a imaginação, a inteligência, eu crio a forma, com o sentimento eu dou vida a essa forma, com a palavra coloco ela em movimento e com a vontade, com a minha atitude eu dou direção. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia originariamente é força divina, é espírito, de que nos apropriamos, cada um pega uma porção, conforme Kardec, Emmanuel, para interpor os nossos propósitos nos propósitos da criação. Por isso, a nossa criação precisa estar de conformidade com o Criador, cujas leis dessa criação conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o eterno princípio. Quando eu vi isso, o bem de todos é o eterno princípio, de todos, o que será do meu rabanete? Que eu reclamava dele meio ardidinho, né? E eu adoro comer todos os legumes sem tempero. Eu quero sentir a essência deles. Se a minha saliva não tiver a capacidade de extrair o licopeno do tomate, não vai ser um bom azeite. Ou cozinhá-lo, que vai fazer isso, de fato. Se a minha saliva não conseguiu extrair a clorofila das folhas verdes, não será um bom vinagre ou limão que vai fazer isso. Principalmente se eu coloco o limão e mais de meia hora depois é que eu vou comer, já não tem mais ninguém útil, né? Mecanismo da mediunidade, estamos quase lá. Aqui não vai ter muita coisa não. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Não precisaria mais nada do que essa tela desta aula. Ora, quanto mais enobrecedora a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental. Então, quanto mais enriquecedor, quer dizer, o enriquecimento dessa consciência são as suas experiências de vida transformadas em virtudes. Então, quanto mais ela tem nesse reino de Deus em si virtudes aprimoradas, então mais se vai configurar essa riqueza no meu poder imaginativo e me dar o poder mental de criação, interagindo com os fluidos. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais vasta. Isso me colocou de joelho. No começo eu queria mordomia, responsabilidade, nada. Então, se eu quero maior conforto, mordomia, isso eu quero, então assuma a responsabilidade com esses seres, eles vão trabalhar para que seja construída tal coisa. Então a ideia é um ser organizado pelo Espírito, um ser. Aqui o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime o movimento e a direção. O que eu disse, antevendo a tela, colocando algo a mais, foi ele próprio colocou. Hoje ele fala, o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a vontade dá movimento, com o auxílio das palavras verbalizada ou mentalizada, e a atitude da direção. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando esta ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade
de autodisciplinamento ou de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, com a razão tendo essa capacidade de fazer isto, todo alvo de nossa atenção se converte em fator inutivo. Se a atenção for na fofoca, porquanto, conquistada a razão, ou melhor, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. E ele completa hoje, com todos os que não pensam como pensamos também. Como que acontece isso? Tanto mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. O fulano pode estar em Marte, ou em Júpiter, ou em outra galáxia. Não é distância física, é frequência. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. E o meu corpo está pedindo um reforço. Foram quase 3 horas. A gente tem que saber que a gente não consegue virar lucidez de ajudados. Até aqui, tudo bem? Então vamos mudar a obra penúltima. A última vai só estar basicamente a vida contínua, então não se apavora. Se apavora não tem muito tempo. Tranquilo. Estou de olho, eu já tentei parar o relógio várias vezes, mas não consegui. Então, 7 destino. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. E eu já falei da energia sexual do sexo, então não cabe mais acréscimo aqui agora. Tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Se não usarmos adequadamente o nosso tempo, vai acontecer a mesma coisa. Então, uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência. Basta vocês olharem o nosso cenário planetário, a corrupção, as criaturas que foram escravizadas por esta entidade. A corrupção é um ser, vocês sabem disso. As criaturas corruptas servem a esse ser. Por isso que Emmanuel falou: não falemos dos corruptos, mas da corrupção. Então a lei de justiça não quer exterminar o delinquente, mas o crime. Eu disse que eu tinha que ter o tempo para fazer a visualização. E aqui basicamente só isso. E a vida continua, enquanto alguns abrem portas, outros abrem portais. E assim a vida continua com os seus planos horizontais e verticais. Isso diz tudo para mim nesta aula. Então, enquanto alguém está querendo apenas crescer na horizontalidade, abrindo portas, outros estão na vertical, abrindo portais e viajando para outras dimensões superiores. Para a dimensão dos instintos,
pelo portal genésico, que é o chakra genésico, eu viajo da matéria ou energia sexual básica para a criação de forças vitais, ou seja, para o mundo vital. Pelo portal do centro vital, viajo para o mundo dos instintos. Do mundo dos instintos para o das emoções para os desejos, o desejo para as forças criativas na mente, desta para a minha consciência. São esses portais. Tudo bem? Doeu? Em mim não doeu nada. Mas colocou tanta pulga atrás da minha orelha que vocês nem querem saber. Porque quem tem que vivenciar tudo isso antes de todos que ouviram sou eu. Quem falou. E eu falei para mim. Vocês só me ajudaram a fazer uma reflexão em voz alta. Como o tempo não dá para perguntas, e ontem as perguntas não foram dentro do assunto, vocês viram? Então, a gente volta outra vez para fazer as perguntas. Eu vou fazer uma visualização dentro do que eu necessito, principalmente maior lucidez para extrair o espírito da letra de obras tão fantásticas como essa série de André Luiz. Eu costumo dizer, se alguém estudar essa série, não precisa estudar mais nada, com todo respeito às outras obras. Se alguém estudar 4 obras de Emmanuel, que é o mentor de André Luiz, não precisa estudar o restante de sua obra, que é a série Fonte Viva. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso. E para mim, se eu estudar e vivenciar só uma questão, só um fragmento do Pão Nosso, de cada uma delas. Do Pão Nosso eu sei que eu posso falar do Evangelho aos meus órgãos, que são vivos e educáveis, e eu posso curar-me. Em Fonte Viva, se eu servir pelo prazer de ser útil, eu já saro de todas as coisas e progrido em todos os sentidos. Em Vinha de Luz, com as palavras eu posso criar, ou eu posso matar. Em Caminho, Verdade e Vida, tudo que entra no meu mundo se transforma à semelhança do que eu sou. Eu posso comer veneno. Inclusive tem um grupo estudado pela ciência atualmente, eles entram em êxtase nos mantras, na meditação, cascavéis, cobras picam-os e não acontece nada. Come alimento em decomposição ou estragado, não acontece nada em seus psiquismos, em seus corpos. Eu quero buscar esta paz interior, porque almejo conquistar o infinito. E a vontade no espírito, a serviço da consciência, ela almeja essas duas coisas: a paz íntima e a conquista do infinito. Eu só posso ter a paz íntima se eu conhecer-me e promover o meu universo. Agora eu posso construir espaçonaves para conquistar o infinito. Mas além dessa paz íntima, da paz, ciência ou a ciência da paz, eu desejo a harmonia, que é sinônimo de saúde, em todas as suas dinâmicas e frequências. Harmonia fisiopsíquica, mental, emocional, moral e espiritual. Saúde integral. E não só isso, cumprir os meus deveres fielmente, já que o dever é a lei da vida e resume na prática todas as virtudes. E eu quero cumprir os meus deveres fielmente, porque sei que o cumprimento desses deveres, na busca da paz íntima e da harmonia, vai me dar como resultante ou resultado a felicidade real. A felicidade nasce da paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então esta é a minha oração, desejando a cada um que busca igual intento.
a paz interior, a harmonia e ao mesmo tempo a serenidade, que eu esqueci de dizer. A força pacificadora diante da ferocidade, a serenidade diante das turbulências, a harmonia diante das perturbações enfermiças e a felicidade ante aquilo que pretendo construir para mim e para toda a minha volta. A felicidade nasce da harmonia, que nasce da serenidade, que teve a sua origem na paz e paciência. Inspirem, desejem, já que o desejo é uma realização antecipada. Imaginar é criar. Se eu quero, eu penso, eu imagino e começo a criar a vida pacífica, serena, saudável, feliz. Sou herdeiro de um Pai que cria, que aperfeiçoa, que conserva, que aprimora, e gostaria de fazer o mesmo. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, e eu quero imitar o Cristo que imita seu Pai, o nosso Pai. E assim fazendo, eu não vou pedir na oração, já que eles trabalham sempre, senão trabalho. Oportunidades de trabalho no bem, que é o significado de bênçãos. Vou pedir trabalho ou oportunidades de trabalho no bem. E por fim vou trabalhar, porque não tem como louvar a Deus se não for na ação, de acordo com Emmanuel. E se eles trabalham, na ação vou trabalhar. Em trabalhando, vou agradecer, porque gratidão é o trabalho em si. Então, louvar, pedir, agradecer. Trabalho edificante, à luz do ensino universal dos Espíritos, o Evangelho edifica, por ser o bem de todos, o eterno princípio. E noutra obra, André Luiz completa, Respostas da Vida. O bem supremo é a lei eterna, ou o bem eterno é a lei suprema. Muita paz. Muito obrigado a todos. Querem que eu recite o Pai Nosso, aramaico? Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Assim seja.